sempre quando acontecem fatos de comoção coletiva, surgem questionamentos e dúvidas iguais em grande número. Portanto, irei colocar um trecho do livro Ação e Reação para leitura, estudo e reflexão, referente ao tema desastre aéreo. Capítulo 18. Os resgates coletivos. Entendíamos-nos com Silas acerca de variados problemas, quando o expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa, em seu gabinete particular de serviço. O chefe da mansão foi breve e claro. Apelo urgente da terra. Pedia auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Sem alongar-se em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes, e conviria esperar a fim de examinarmos o assunto com eficiência precisa. Com efeito, mal terminara o apontamento e sinais algo semelhantes aos do telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Druso ligou a tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação, sob vigorosa lente projetando imagens movimentadas em tela próxima, cuidadosamente encaixada na parede a pequena distância, qual se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro. Contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre, sob a crista da serra alcantilada e selvagem. Destroços de uma grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente encanado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa assistencial, Hilário e eu olhávamos, espantados, o espetáculo inédito para nós dois. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de chave, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados, em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais, abnegados e valorosos, velavam ali, calmos e atentos. Figurando-se cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha, solícito, em abençoada corrente de amor. O quadro patético era tão real à nossa observação, que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, as preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências às pressas. De alma confrangida, vimos desaparecer a notícia televisada, enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha, na direção do local minuciosamente descrito. Voltando ao gabinete em que aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador, por alguns minutos, com respeito ao serviço em foco. Foi então que Hilário espiou. Indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava no que Druso, paternalmente, não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Cientes de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Hilário abriu o campo livre ao debate, perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado auxílio para a remoção de
6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados, por mais tempo, aos despojos que lhes dizem respeito. Por quantos dias? Clamou o meu colega, incapaz de conter a emoção de que se via possuído. Depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea, respondeu-nos o mentor. Alguns serão detidos por algumas horas, outros, talvez, por longos dias. Quem sabe, corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos nelas, encontrando o combustível para dilatados enganos das sombras do campo carnal, propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que a morte física não é o mesmo que a emancipação espiritual. Isso, no entanto, considerei, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos a temporária detenção nos próprios restos. De modo algum, ajuntou o amigo generoso, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram, enredados em mais baixo teor de experiência física, compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Amém.